Então, é Romanos 1, a partir do 18 até o 22. O Espírito Santo é lindo e é maravilhoso. E quando eu pensei, meditei nessa palavra, para mim, essa palavra tem um título. É como se tivesse a ver com as nossas desculpas humanas. Desculpinhas humanas que a gente dá para o Senhor. Eu tenho certeza que hoje, para cada um de vocês, a palavra vai ser personalizada. E pode ser que Deus destaque aspectos diferentes dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, que de forma que tais homens são indesculpáveis. Diz comigo, indesculpáveis. Mais alto, indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Amém? Forte, né? Então, essa palavra indesculpáveis veio ao meu coração, e eu vou contar depois no final até porquê, mais ou menos, né? Mas vamos estudar a palavra do Senhor a partir do 18. A impressão ali, que eu pelo menos sempre tinha desse texto, é que esse texto era uma bronca nos ímpios. Os ímpios, as pessoas para quem a ira de Deus se revela, eles são indesculpáveis, até que depois, ali para o 23, vai falando da imoralidade, das imagens, que Deus os entregou à impureza sexual, e uma série de coisas que aconteceram na vida dessas pessoas, para quem se destina essa revelação, né? Em consequência da postura dessas pessoas diante de Deus. Porém, na verdade, esse é um alerta para todos nós, toda a humanidade. Porque toda a humanidade estava caída. E nós podemos deixar essa natureza em Cristo. Então, todos nós, veja o 18, éramos dignos de quê? Da ira de Deus revelada dos céus. Então, como nós fomos salvos da ira de Deus? Na cruz. Na cruz foi pago o nosso pecado, a nossa dívida. E nós fomos salvos da ira de Deus. A ira caiu sobre um só homem. Ah, mas por um só homem entrou o pecado, eu estou pagando até hoje por causa daquele Adão lá. Mas por um só homem também foi feito o livramento. Veio a salvação. Então, toda a humanidade estava debaixo da ira de Deus. Então, essa revelação desse texto, ele precisa ser para todos nós que estávamos nessa condição, e todos nós que já entramos em Cristo, que a gente se lembre, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Não é contra a humanidade. Deus não pegou Jesus porque ele tinha ódio da humanidade, dos homens. Deus sempre nos amou. Mas Deus se irou contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, ou seja, que deixaram a verdade para permanecer na injustiça, no erro, no engano. Todos nós já estivemos assim. Amém? Ou, né? Se há alguém aqui que ainda não creu em Jesus, em nome de Jesus, hoje vai sair diferente. Então, todos nós precisamos ficar
cientes de que o sangue de Jesus nos livrou da ira de Deus, porque havia em nós impiedade e injustiça. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada muito terrível, eu não tenho, né, uma ficha corrida lá na polícia, uma capivara, né? Puxar meu histórico lá, não tem nada. Mas todos nós, a humanidade, estávamos originados naquele pecado. Nós fomos gerados em pecado. Então, nós precisamos nos arrepender do quê? De viver longe de Deus, independentes de Deus, sem precisar de Deus. Aquela vida alheia, que a gente não pede opinião para o Senhor. Isso é uma vida de pecado. Não é só o bêbado caído, não é só o drogado que nos aborda aqui na nossa calçada, não é só isso. Essas pessoas, a situação delas é só mais escandalosa, mais visível. Amém? Então, a ira de Deus, ela foi aplacada na cruz. E esse recado não é só para o ímpio, esse recado é para todos nós. Contra os homens sem a justiça do sangue de Jesus, era o que havia. Mas, graças ao sangue de Jesus, nós somos livres, amém? Continuando 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, assim, Deus se revela, se manifesta, se faz conhecer entre eles. Eles quem? Os homens, a humanidade, todos nós, os ímpios e os que agora estão santos em Cristo Jesus. Deus se manifesta, Deus se revela. Amém? Deus se revela, é a palavra dele que está dizendo. Como? Olha no 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a humanidade, mesmo antes de Cristo, é indesculpável. A gente não tem como dar uma desculpinha de que não existe um Deus, porque por causa das coisas criadas, a complexidade da natureza, a complexidade do ser humano, a complexidade do corpo humano. Gente, isso revela que há um Criador, uma inteligência maior, que fez tudo por acaso, explodiu tudo por acaso. Não, há um propósito. Mas o que o homem fez? Trocou o Criador pela criação. E muitas vezes adorou o quê? A mãe terra. O bicho não sei das quantas, né? E começou a inventar alguns deuses. Baal. E por aí vai. Então, o que está falando ali? Ah, esses homens eram ignorantes, eles viveram sem Jesus, eles estavam lá numa tribo, lá não sei aonde. Eles têm uma desculpa. Não. Até esses são indesculpáveis, porque há um único Deus, Criador de tudo. Criador do céu, da terra, da chuva, do relâmpago. Então, aquela pessoa que está num lugar muito remoto da terra, pode até não ter tido a revelação do Filho, mas de um único Deus, ela é indesculpável. Indesculpável. Pensa em nós cientistas que conhecemos a complexidade das coisas, muito mais indesculpáveis ainda. Como se explica toda a organização do corpo humano? De repente, as células, de uma célula, elas começam a se dividir. E como é que pode que uma parte delas resolve virar olho, a outra parte dedão do pé, e a outra parte fígado, e a outra parte cabelo? Como pode? Quem falou para aquela célula? Elas eram iguaizinhas. Elas eram células tronco, que a gente fala hoje. Quem mandou aquela célula virar cílio e não íris? Quem mandou o olho ser verde? Quem? Aí o DNA. Mas quem escreveu e determinou o DNA? Quem escreveu a receita? Quem mandou? Quem? No livro de Jó, até Jó fala assim, quem falou para essa, se eu não me engano é um avestruz, né? Enfiar a cabeça na terra e fugir dos seus predadores, em vez de fugir, enfiar a cabeça na terra. Fui eu, o Senhor, que fiz esse bicho tão bobinho assim.
Quem fez? A gente foi no zoológico esses dias com as crianças, ficaram... Toda vez que vai, parece que é uma novidade, né? Ficaram maravilhados. Ai, as cores, os bichos, a complexidade. Não há desculpa, gente. Não há desculpa. Mas do que essa desculpa? Do que as pessoas se desculpariam? No 21 fala assim, ó. Porque tenho conhecido... Porque tendo conhecido a Deus, através da natureza, entenderam? Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, quem não dera glória ao Senhor, um único Deus de toda a criação, é louco. Os seus pensamentos se obscurecem. E a pessoa entra um abismo, chama outro abismo. Você pode ler na sequência a degradação da humanidade. Então, hoje, muitas pessoas chegam para a gente e falam assim: por que há tanto mal no mundo? Por que guerras? Se Deus é bom, por que existem guerras? Por que uma criança já nasce com câncer? Esse Deus é mau. Só que lá no jardim, o homem entregou o governo. Deus tinha tudo perfeito, era tudo perfeito. E quando a humanidade caiu, a corrupção entrou. Nós nos corrompemos, não só em termos morais, mas biologicamente falando. Surgiram as doenças, surgiram as mutações de DNA. Por quê? Tem poluição, tem agrotóxico, tem tanta coisa agora, tem conservante. E nós estamos nos destruindo como humanidade. E aí a culpa é de Deus. A culpa é de Deus, esse Deus que curou todo mundo em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ah, mas Ele curou lá na cruz, deixou todo mundo sofrer até a cruz. Não, não. Ele é bom e Ele é santo. Ele é maravilhoso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu quero que vocês prestem atenção. Não há desculpas diante do quê? São 3 coisas. Primeiro, os atributos invisíveis de Deus. Então, quando o homem olha só o visível, aí ele começa a dar desculpa. As desculpinhas humanas. Ah, as circunstâncias, está difícil, né? Está muito ruim a vida, o governo. Está complicado, as pessoas pisam no meu calo, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. As circunstâncias estão ruins, o natural está difícil, o visível, as situações, a maldade do mundo. As instituições humanas, aquilo que se chama igreja, essas organizações aí, só faz mancada, eu só vejo escândalo. Então, quando você olha para o natural, você tende a quê? Dar desculpas. Mas quando você olha para os atributos invisíveis de Deus, você é indesculpável. Indesculpável. Não há desculpa para a gente perder a fé se a gente olhar para o sobrenatural, reconhecer que quem é Deus e a Ele render glória. Homens são falhos, mas Deus é bom. Homens quebram a gente no meio, mas Deus jamais nos abandona. Para de olhar para o natural, a sua fraqueza, a sua debilidade. Ah, mas eu posso tão pouco. Se você olhar para os atributos invisíveis de Deus, você não vai olhar para si mesmo e dizer: ai, eu não tenho estudo, eu não tenho jeito para falar, para evangelizar, eu não tenho coragem. Se você olhar para si mesmo, desculpinhas. Mas você acha que, diante do Criador, quando você for responder diante dele, você vai poder dar essas desculpas humanas, naturais? Deus vai dizer assim: devido aos meus atributos invisíveis, você é indesculpável. Então, tome uma posição. Tome uma posição. Olhe para o invisível. Olhe para o eterno. Para de viver o plano terreno. Para de viver o planinho humano. Amém? Eu vi um testemunho uma vez de uma moça que eu acompanho na internet.
que ela canta e prega, e tem um canal bem legal. E ela fala que ela estava num momento péssimo da vida. O noivo tinha deixado, ela estava em depressão, já tinha uma tendência depressiva. Aí, não sei o que tinha acontecido, ela estava indo mal na escola. Aí ela abriu a janela, assim, ela tinha sido órfã de pai quando era pequena, um monte de coisa horrorosa. Ela abriu a janela da casa dela, já assim, perto dos 20 anos, e gritou, Deus! Bateu palma assim, parabéns! O Senhor tirou tudo de mim! Aí ela falou que Deus virou para ela assim, e falou, ótimo! Agora você tem tudo que você precisa, eu! Amém? Glória a Deus! Tapa na cara, né? Mas que testemunho! Que testemunho! Então, o primeiro são os atributos invisíveis de Deus. Segundo ponto que nos torna indesculpáveis são o seu eterno poder. Estou no verso 20. Seu eterno poder. Gente, não é o seu poder a partir da cruz. Não é o seu poder a partir de Abraão, pai da fé. É eterno. Mesmo ontem, hoje e sempre. Acessível. Amém? Essa palavra poder, no original, ela é dunamis. Dunamis, a palavra do dinamite. Explosão. Essa palavra, ela tem uma conotação de poder para realizar. Tá? É a mesma palavra de Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É a mesma palavra de Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É o poder de Deus que opera através de você para realizar alguma coisa. É a mesma palavra de Lucas 24:49, que fala da promessa, e sereis revestidos de poder. Então, se a gente não conhecer o seu eterno poder, que nós sabemos que foi derramado em Atos e está acessível para nós, nós podemos ficar olhando o quê? O poder humano. E o poder da nossa força, do nosso braço, como permite a gente dar desculpinha. Vixe, por quê? Porque eu não posso nada. Você pode alguma coisa? Gente, nem vidro de pepino consigo abrir lá em casa. Eu dou para o Davi. Davi, abre aqui para a mamãe. Ele vai lá, ele se sente. Mas aí Davi precisa de mim para uma série de coisas. Que poder tenho eu para realizar qualquer coisa? Meu propósito? Nenhum. Então eu vou olhar para mim. Eu vou olhar para as minhas limitações. Eu vou olhar para os meus podres, os meus defeitos. E dizer, meu Deus do céu. Eu sou muito limitada. E se eu cair nessa posição de vitimismo, de coitadismo, vítima da sociedade, vítima da minha história, eu sou vítima, vítima da minha própria natureza, de fraquinha. O que vai acontecer? Eu vou dar essa desculpinha para mim. Mas um dia, o noivo vai voltar. E eu vou ser indesculpável. Porque se trata do seu eterno poder. Disponível para mim. Então, eu não tenho desculpa. Quem olha só para as suas fraquezas, vai ficar dando desculpinha humana. Eu tive uma família assim. Não tive chance, não tive oportunidade. Eu tive essa doença, esse problema, essa época da minha vida foi, nossa, terrível. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu não aguento andar nos caminhos de Deus. A porta é estreita demais. Eu não consigo. Eu sou humano, etc, etc, blá, 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 blá. Não vai dar certo, gente. Hoje a gente se toca hoje que essas desculpinhas humanas não vão funcionar na eternidade. A gente muda hoje e a gente transforma hoje nossa forma de agir, nossa posição em Cristo. Ou a gente vai desperdiçar nossa vida, só tem uma vida para queimar, gente. É uma vez só, é uma chance só. Então deixa de ser bobo. Amém? Deixa de ser teimoso, cabeçudo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim,
Cabeçudo, Jesus te ama, cabeçudo. Cabeçuda, Jesus te ama. Amém? Nós somos tudo cabeçudinho. Se a gente for pensar pensamento humano, mas sabe o quê? Por nós sermos o corpo, estamos grudados uns nos outros, estamos grudados no cabeça. Se estamos grudados no cabeça, a gente não pensa mais opinião nossa, a gente pensa como Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Só que é tipo assim, a mente de Júlia está acessível, a mente de Cristo também. Eu posso acessar a mente de Júlia. A mente de Júlia só tem um monte de abobrinha, os elefantinhos cor-de-rosa voando, umas artes, né? Música. Está tocando música no fundo. A mente de Cristo tem outras coisas muito mais profundas. Tem revelações, tem tesouros, tem pérolas. É o reino acessível. Mas eu posso ficar ali, minha feridinha, ai, coitadinha, sofreu tanto. Mas eu posso me apegar no seu eterno poder. Amém? E o terceiro ponto que tem ali no verso 20. Então, são os atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Nós fomos gerados numa velha natureza adâmica, mas em Cristo nós temos acesso à nova natureza. Somos uma nova raça, geração eleita. Ou você acha que isso é só adesivo no para-choque do carro? Geração santa, sacerdócio real, aleluia. Só, não é para viver? É para a gente viver isso, acessar isso, a nova natureza em Cristo Jesus. Então, o fato de Cristo não ter qualquer natureza, mas uma natureza divina, também nos faz indesculpáveis. Não dá para dar desculpinha para Jesus. Ai, Jesus viveu uma vida pela metade, meia boca. Está aqui o talentinho que eu te enterrei. Tive medo do Senhor. E Ele vai dizer assim, se você sabia da minha natureza divina, por que você enterrou? Amém? Então, quando fala de natureza divina, eu separei, gente, poderia ter uma lista infinita de atributos divinos do Senhor, mas eu separei alguns aqui. Primeiro, santo. Amém? Santo é limpo, separado, sem mancha, sem sujeira, sem mácula, consagrado, santo. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente para a gente não precisar ficar lendo muitos textos. Mas se você quiser, você pode anotar. Efésios 1:4 fala assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele. Então, nós estávamos nele, dele, Cristo, saímos e nos escolheu para ser santos. Esse era o plano original, santos, separados, consagrados a Ele. Quando que Ele fez essa escolha? Foi só lá no ano 0. Foi só quando Ele viu Jesus? Não. Foi antes da fundação do mundo. Antes da gente pecar, antes da gente pisar no tomate, Ele já tinha bolado o plano. O plano já tinha bolado. Deus não foi surpreendido pelos nossos erros. A gente já tinha sido escolhido para ser santo. Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Em algumas versões fala antes da fundação do mundo. Opa, o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo? Sabe o que isso quer dizer? No coração de Deus, esse plano já estava determinado, estabelecido. Antes da fundação do mundo, só faltava... O roteiro estava escrito, só faltava filmar o filme. Amém? Então, já havia um plano de salvação, de nos santificar nele, antes da criação do mundo. Tem nada a ver sobre eu e você conseguir obedecer os 10 mandamentos. Tem nada a ver sobre a nossa capacidade de ser bonzinho e obediente. E 1 Pedro 1:20 diz assim, eu vou ler um pouquinho antes, não vou ler no 18. Pois vocês sabem
que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Algumas versões, e o original dessa palavra conhecido, remetem a predestinado, antes da fundação do mundo. Já era o sonho de Deus, antes da criação do mundo, que Ele fosse o Cordeiro, Jesus fosse o Cordeiro. O Filho é Cordeiro Santo. É tudo sobre Ele, o poder é dEle. Não é sobre a minha e a sua capacidade de obedecer, de ser bonzinho, mas é sobre Ele ter morrido, derramado sangue, vivido uma vida santa, para que a gente, com a ajuda do Espírito Santo, fosse santo. Então, devido a essa natureza divina de santidade do Senhor, nós somos indesculpáveis. Ai, mas eu não pude viver uma vida de santidade. Era mais forte do que eu. Será que vai colar? Eu não consegui perdoar. Era muito difícil. Será que vai colar isso? No dia que a gente enfrentar o Senhor face a face? Eu não pude obedecer ao Senhor, porque as pessoas me trataram muito mal, então eu não pude amar o meu inimigo. Será? Os 4 seres viventes em Apocalipse 4:8 estão dia e de noite diante do trono de Deus, dizendo: Santo, 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 até os séculos dos séculos, eternamente. Ele é santo. Se nós não concordarmos com a santidade de Deus, a gente vai sair do culto com informação na cabeça e vai viver uma vida sem santidade. Mas se a gente concordar, a gente vai ter uma revelação do Espírito Santo e vai concordar com Deus. Concordar é obedecer. Concordar é amanhã eu dizer: Ele é santo, Ele é santo. Eu não vou pegar mais do que meu troco, porque Ele é santo. Eu não vou guardar mágoa, porque Ele é santo. Eu não vou furar a lei de trânsito, parar na vaga da grávida, porque Ele é santo. Eu não vou trair a minha esposa, porque Ele é santo. E na minha atitude eu declaro para o universo inteiro: santo, 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 santo. Se eu cair, não ficarei prostrado, porque Ele vai me levantar. E quando eu me levantar, eu vou dizer: santo, 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 santo. Amém? Não é a liderança que tem que ficar aqui: santo, santo. Não é o grupo de louvor, é você. É você que santifica o Senhor com suas atitudes todos os dias. Você não tem desculpas. Salmo 22:3 fala que Ele é santo, entronizado entre os louvores. Aleluia. Salmo 99:3 fala: celebrem, porque Ele é santo. Ele é santo. Então, viva uma vida de santidade, não há desculpas. O Espírito Santo está conosco para nos auxiliar nas nossas dificuldades, na nossa fraqueza. Amém? Quer dizer que, eu tenho fraqueza, então não sou santo. Não é assim. Eu tenho fraqueza, eu sou de carne, e é por isso que eu preciso do Espírito Santo, e é com o Espírito Santo que eu sou santa. E isso glorifica o Senhor, e isso agrada ao Senhor. E isso fala muito mais para o mundo espiritual do que as minhas palavras. De que, o Senhor é bom, Ele é santo. Minha atitude fala mais alto. Minha atitude, assim como Cornélio, que deu esmolas, e diante de Deus, aquilo ergueu um memorial diante do Senhor, as minhas atitudes vão ser memorial diante de Deus. Ele vai se lembrar de que, mesmo no dia mais terrível, eu me levantei da minha fraqueza, me levantei do dia que eu caí, do dia que eu falhei, do dia que eu pequei, eu me levantei, sacudi a poeira, juntei os cacos e disse: eu errei, mas Ele é santo. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Só Ele que não. E a gente não é santo em nós, a gente é santo nele. Então, Ele é santo.
O segundo atributo que eu coloquei aqui é Deus é bom. Então, por que as guerras? Por que tantas doenças? Por que a humanidade está tão caída? Por que tantas pragas? Por que tem tanta coisa horrorosa acontecendo? Por que a sociedade está tão depravada? Não é culpa de Deus, não. Ele fez tudo bom e tudo santo. E entregou o governo para o homem. E o homem entregou o governo para Satanás. E a partir daquele momento, Satanás pode fazer um estrago. Pode fazer um estrago. É ou não é? Estragou geral. Influenciou o homem. Não sei se vocês já viram o discurso do Hitler na internet. Nunca viram? Procura lá, discurso dublado do Adolf Hitler. Gente, eu fico assim, meu Deus, acho que eles deram água batizada para esse povo beber, porque era muito satânico. Estava muito endemoniado aquele homem. Ele falava claramente como Satanás incorporado. Vai por curiosidade procurar isso na internet. E foi a culpa é de Deus. Por que existe um Hitler? Por que mataram os judeus? Assim como a medida da ira de Deus foi enchendo uma taça, até que ela transbordou, e vai transbordar, né, ainda no fim dos tempos. Assim, o joio está crescendo com o trigo. O joio não é a gente podre no meio da igreja, gente. Não é. Lê lá o contexto da parábola. O joio é a maldade do mundo. Então, a maldade do mundo está crescendo, até que a ira do Senhor vai crescer e vai transbordar. E o Senhor vai voltar. Amém? Mas a bondade dele já foi derramada sobre nós, pelo sangue do Cordeiro. Então Deus é bom. Quando Deus permitiu que Moisés visse ele passando, colocou ele na fenda da rocha, falou: farei passar diante de ti toda a minha bondade. Deus é bom. Então, há alguma maldade? Não é atributo de Deus. Então, a pessoa fica dando desculpinha. Eu não vou ter filho, porque o mundo está muito mal. Eu não vou cumprir o meu propósito. Lá, não vou ser missionário lá naquele bairro. Porque lá é muito perigoso. Lá tem muita maldade. Lá está muito violento. Então, queridos, nós não temos desculpa, porque se trata da natureza divina, acessível para nós. Quando a gente é bom com alguém, por causa do Espírito Santo em nós, isso aí é a manifestação do reino na terra. Amém? Jesus é misericordioso, outro atributo. Nós temos na cruz a misericórdia. A gente merecia o quê? A ira. Mas Jesus foi lá e pagou o preço em nosso lugar. Então, a gente não tem que ficar dando desculpa de que as pessoas são cruéis, são más comigo. Porque Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus derrama misericórdia sobre mim. Então, eu posso também devolver misericórdia. Deus é glorioso. Deus é majestoso. Deus é fiel. Lá em 2 Timóteo 2,13, fala que Ele não vai negar a Ele mesmo, ainda que a gente não seja fiel. Deus é fiel. Sabe por que Ele é fiel? Por causa dEle mesmo. Não é porque, nossa, a Letícia está tão fiel, então eu vou ser fiel. Não. Deus vai cumprir todas as promessas, vai fazer tudo acontecer, seu plano eterno. E se a gente participar, amém. Se a gente não quiser participar, amém. Deus continua fiel. Vai continuar rolando a história. A gente quer participar da história do Senhor, do propósito com Ele. E Deus é justo. Muito se fala sobre, Deus não é justo, que Deus é esse? Mas Deus é justo, tão justo, que Ele precisou castigar Jesus por causa da nossa iniquidade. Não dava para pagar. Eu vou pagar essa dívida aqui. Não. Vai pagar, alguém vai pagar essa nota promissória. Quem vai pagar? Jesus vai pagar. Então Deus é justo. Quem não reconhece a natureza divina não vive a nova natureza de Cristo. Quem não reconhece os atributos de Deus, o invisível maior do que o natural, o sobrenatural, a realidade sobrenatural, muito mais palpável,
vai ficar sempre dando desculpa. Então, quando nós manifestamos os atributos de Deus, estamos reconhecendo os atributos de Deus. Como vivemos, a nossa postura é uma declaração de fé daquilo que cremos. Amém? Mas ninguém está fazendo. Vou eu ficar aqui de único fazendo? Você pode às vezes ser o único da sua casa, o único da sua família, o único do seu bairro, mas seja fiel, porque Deus é fiel. Nem o incrédulo tem desculpa para não crer em Deus. Vocês repararam? Quanto mais nós que temos a revelação de quem é Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos a revelação, então nós não podemos viver menos do que Deus tem para a gente. Crer é viver a realidade. E eu tenho visto o seguinte, as pessoas falam assim, mas eu tenho muitas questões, muitas dúvidas, muitas perguntas. Nunca você vai ter todas as respostas. Todas. Todas estão em Cristo, mas Cristo ainda não cabe na nossa cabeça humana. Entendeu? Cristo ainda não cabe toda a revelação no nosso entendimento humano. Então, quando você vai ter todas as respostas? Nunca, na eternidade. Creio que lá vamos ficar eternamente aprendendo quem é Jesus, conhecendo Jesus e tendo respostas. Mas hoje, eu tenho tantas perguntas, tantas dúvidas. Entra na fila, colega. Eu também. Certo? Faz aqui a fila dos duvidosos. Todo mundo. Então, a questão... Deus não se impressiona com as nossas perguntas e dúvidas. Sabe por quê? Porque todo mundo tem. E Ele conhece, antes da gente admitir e confessar, que a gente... Nossa, estou com uma dúvida sobre graça. Antes de você confessar, Deus já sabia da sua dúvida. E te amou do mesmo jeito. A questão não é as suas perguntas. Elas vão parar, vai acabar as perguntas só no céu. A questão é, Deus se impressiona mais com a nossa resposta do que com as nossas perguntas. Então, no meio da tribulação, no meio do problema, no meio de você sendo confrontado, esmagado pelo Senhor, Ele não está impressionado ou chocado com as suas perguntas. Meu Deus, eu estou chocado. O Senhor olhando para o mar e dizendo, estou chocado, crente velho, tanto tempo na casa do Senhor e ainda não entendeu a graça. Que absurdo, como ousa me perguntar sobre graça, Mário Cap? Eu estou falando isso porque ele ama esse tema e ele fica investigando esse tema, estudando e ele ama, né? Como ousa, Mário Cap? Você ainda não chegou no meu patamar santo? Você ousa ter perguntas para mim, Todo-Poderoso? Imagina, gente, todos teremos. O que Deus se impressiona é muito mais assim. Tá bom, Deus, eu tenho muitas perguntas, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitos podres, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas fraquezas, mas eu escolho te dar, diante de toda essa situação, uma resposta. Sabe qual? Se Deus é fiel, eu vou ser fiel. Se Deus é santo, eu vou ser santo. Se Deus é bom, eu vou ser bom. Eu não entendo direito, Senhor, às vezes pode ser sua dúvida, o dízimo. Mas se o Senhor falou, eu vou ser fiel, eu vou seguir mesmo com as minhas dúvidas. Deus, eu não entendo essa enfermidade, mas eu sei que o Senhor levou sobre si as enfermidades e o Senhor vai me curar. Eu vou prosseguir, eu não vou desistir. Olhe para Deus. Podemos olhar para Deus da terra, de longe, de baixo para cima. De baixo para cima, sabe qual é a visão? É nós. Fala assim, é nós. Põe a mãozinha assim. Os principados e potestades. Deus, Jesus, todo o terceiro céu. Então, quando você olha de baixo para cima, quem tem uma camada aqui? Os capeta. Aí você olha, você assusta. Meu Deus, principados e potestades. Aí você pensa, o Estado Islâmico, olha, esse tipo de governo, meu Deus, olha aquele ditador no país fulano, misericórdia.
Então você vê o mundo espiritual maligno. Mas quando você olha do colo do Pai, você olha de cima para baixo, assentado com Cristo nas regiões celestiais, você vê os principados debaixo dos seus pés. Demônios debaixo dos seus pés. Porque você é bom? Não, porque Ele é bom. E Ele comprou esse direito, essa herança, para a gente estar com Ele em Cristo, assentados em Cristo. Do colo do Pai, não mais órfãos. Então, como você tem sido? Um órfãozinho, se arrastando pela terra, pela vida, olhando para cima, falando, ai, eu vou ser esmagado por Satanás. Meu Deus. Ou de cima do colo daquele que esmagou a serpente, na cruz do Calvário. Onde você está? Acima das circunstâncias, acima do mundo espiritual. Esses dias Deus me confrontou nisso, sabe? Porque Deus começou a me mostrar muitas falhas minhas. Muitas faltas de habilidade minhas. Muitos erros meus. Muita coisa que eu preciso aprender. Muita coisa que eu não sei fazer simplesmente. E a impressão que eu tive é que eu falei assim, Deus, por que eu sou assim? E Ele jogou um bilhetinho lá do céu. E quando eu abri, eu falei, tá feia a coisa pro meu lado. Vixe, tô frita. A primeira sensação que eu tive foi, Deus, eu não vou conseguir. Eu sou isso? Eu não vou conseguir. Eu não presto para aquilo que o Senhor me criou. Mas no segundo momento, eu pensei assim, não, eu vou me levantar, juntei os cacos, juntei ali meus pedaços. Tá bom, Deus, vou ter que continuar em fé, né? Não, segundo momento eu pensei, Deus, com muito esforço, se eu fizer muito bem feito, orar bastante, eu vou conseguir o basicão. Talvez eu consiga aprender essas coisas. E aí eu ia estar fazendo o quê? Ganhando no meu esforço as coisas, né? Grande coisa que eu ia fazer. E aí Deus falou, não vai ser no seu esforço, você não vai conseguir. Eu te fiz assim, tortinha mesmo. Sério, gente, Deus falou isso para mim. Eu te fiz assim, tortinha mesmo. Sabe, na minha cabeça veio uma xícara torta. Eu falei, Deus, o Senhor me fez tortinha assim, Senhor? Eu te fiz tortinha. Mas aí o que Deus falou para mim foi, porque você é barro. Você é vaso de barro. E o que não importa não é o recipiente, é o que está dentro. E eu quero usar você assim. E o que Deus falou na sequência foi que me animou. Sabe, foi o quê? Não aceite menos do que o extraordinário. Porque não é você, sou eu. E eu sou extraordinário. Eu sou maravilhoso. Eu tenho atributos eternos, invisíveis. O poder todo está em mim. E é isso que o Senhor está falando para você hoje. Não aceite menos que o extraordinário. Tira o foco de você e olhe para Jesus. Se posicione em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Queria que você pensasse em coisas que você faz muito bem. Pense em coisas maravilhosas. A sua capacidade às vezes de amar seus filhos, cuidar dos seus filhos, fazer um bolo gostoso. Sua capacidade de ser um bom profissional. Sabe, nada disso nunca vai ser suficiente. Nunca. Agora eu quero que você pense nos seus piores defeitos, nas suas piores dúvidas, nas suas mais profundas incredulidades, aquelas de arrepiar o cabelo, aquelas que você não confessa para o pastor jamais, que ele vai te expulsar da igreja e dizer que você é herege. Brincadeira, gente, o pastor é um fofo. Mas aquelas que você não tem coragem de confessar para sua esposa. Dúvidas tão básicas. Tipo, será que Deus me ama? Será que Deus morreu por mim também? Ou foi só pela humanidade? Coloca isso diante do Senhor, confessa, se arrependa. Você sabe que o Senhor é o teu tudo, você não precisa ser nada. E todas essas dúvidas, elas não escandalizam o Senhor, elas não chocam o Senhor. Mas Ele está esperando
algo de você, e o que vai impressionar o Senhor, fazer Ele sorrir na sala do trono, é como você vai se comportar em meio às circunstâncias, às suas fraquezas, aos seus defeitos, à sua incapacidade, à sua inadequação. Como você vai reagir, vasinho torto do Senhor? Você vai ficar dizendo, sou um vasinho torto, Senhor, não mereço viver, quebra eu logo, Jesus. Ou você vai dizer assim, Deus, Tu sabes, se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Se eu quiser, o Senhor pode compensar tudo que há em mim, porque não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o Senhor. O Senhor pode usar a minha família torta. O Senhor pode usar os meus piores defeitos do meu temperamento. O Senhor pode usar a minha fraqueza. Mas somente se eu te entregar tudo isso, confessar, e não viver olhando para isso, mas olhar para o Senhor. Não viva olhando para as suas carências e baseado nas suas carências emocionais, físicas. Viva olhando para o céu. E não aceite ser mais ou menos, porque dentro de você há algo extraordinário. Amém? Glória a Deus. Eu queria... Não tem ninguém ali na mesa de som? Queria que você terminar. Eu queria que você louvasse o Senhor. Pensasse na grandiosidade. Pode apagar tudo, irmãos. Tudo. Breu total aqui. A grandiosidade do Senhor. Queria que o Senhor te ministrasse. Que você saísse daqui pensando, meu Deus é grande e tremendo. E não importa quão pequenininho eu seja, quão falho, quantas vezes eu já tenha caído, não importa o meu histórico das minhas carnalidades, eu serei diferente. Eu não vou dar desculpinhas humanas. Você pode falar isso comigo? Eu não vou dar desculpinhas humanas.